Olá, meus amigos do canal Arsenal das Bíblias. Estamos aqui mais uma vez para mostrar mais uma ferramenta. Depois de um bom tempo sem gravar um vídeo, estou aqui de volta, certo? E dessa vez para mostrar essa belezura de Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Essa Bíblia que é publicada pela editora Mundo Cristão. E essa Bíblia, ela carrega notas de Charles Ryrie. É isso mesmo. Certo? Uma Bíblia que abrange diversos assuntos. E ela contém notas de rodapé, concordância, mapas, quadros temáticos e também introduções aos livros sagrados. Então vamos mostrar ela aqui para você conhecer um pouco dessa ferramenta. Abrindo ela aqui, já começamos com a folha dedicatória em papel cartolina, certo? E quando eu passo, já uma folha, a primeira folha de rosto com poucas informações, e aqui a segunda folha de rosto, certo? Já o nome aqui do autor e também a logomarca da editora Mundo Cristão. Essa Bíblia que ela é publicada em São Paulo. Quando eu passo aqui, já tem a ficha catalográfica, certo? E do outro lado já temos o índice geral de todo o conteúdo que essa ferramenta possui. É uma Bíblia muito boa, por sinal. Vale a pena você ter uma ferramenta dessa em sua casa, certo? Peguei aqui já uma caneta para ficar melhor, para mostrar. Ok, pronto. Aqui os assuntos que ela contém é os assuntos que vêm em diversas Bíblias de estudos, né? Como sempre de costume nas Bíblias de estudo, contém abreviaturas e indicadores especiais. Tem também créditos de mapas e quadros, prefácio à edição em português, prefácio ao texto bíblico. Vale lembrar que essa Bíblia, a edição dela é Almeida Revista e Atualizada, ok? Ela contém também o recurso como usar esta Bíblia de estudo. Também ela contém ordem cronológica dos livros, muito bom isso aqui por sinal. E também tem classificação dos livros do Antigo Testamento. E aqui já a relação dos 66 livros. E também ela contém introdução ao Antigo Testamento, ok? Contém também introdução ao período intertestamentário. Contém também introdução ao Novo Testamento e também introdução aos Evangelhos. Aí ela contém aqui os auxílios, que são harmonia dos Evangelhos, um resumo da doutrina bíblica, certo? Aqui um pouco de teologia sistemática. Contém também a inspiração da Bíblia. Contém também como compreender a Bíblia. E ela contém aqui a como a Bíblia chegou até nós. Quando eu vir aqui a página, olha só quantos recursos adicionais que essa ferramenta possui. Contém também aqui o significado e as bênçãos da salvação, a arqueologia e a Bíblia, os milagres de Jesus, as profecias messiânicas, uma visão geral da história da igreja. Muito bom também isso aqui. Eu estava dando uma olhadinha nela hoje. Tem também tabela de pesos, moedas e medidas. Tem plano de leitura da Bíblia, índice de tópico das escrituras, índice dos assuntos principais das notas, concordância e a cronologia geral. Aí nós podemos ver aqui já também o índice de quadros e mapas. Aqui embaixo, abreviaturas e indicadores especiais. Quando eu vir aqui a página, tem ao leitor, certo?
Tem também créditos de mapas e quadros. Prefácio à edição em português. Prefácio ao texto bíblico. Tem também aqui como usar esta Bíblia de estudo. Tudo isso aqui eu acabei de ler no sumário, no índice. E aqui eu já estou mostrando a vocês. Tem também esse quadro aqui, ordem cronológica dos livros, certo? Quando eu viro a página, tem aqui a classificação dos livros do Antigo Testamento. Vale lembrar que a relação dos livros do Antigo Testamento, às vezes, eles mudam em diversas Bíblias, certo? Não segue o mesmo padrão, como na Bíblia protestante, como essa aqui que eu estou mostrando a você, certo? A vocês. Mas a classificação já dos livros na Bíblia hebraica já tem uma mudança. Também nas Bíblias católicas também já tem outra mudança. Então aqui tem, né, os livros nesse formato aqui, olha só: livros fundamentais, livros complementares, livros poéticos de sabedoria, profetas durante o reino dividido, profetas durante o reino unido, profetas durante o exílio e profetas depois do exílio, certo? Aí no outro lado aqui, olha, no centro, tem a classificação padrão em nossa Bíblia, que é dessa aqui, ok? E aqui a classificação na Bíblia hebraica. Como você pode ver, no Antigo Testamento termina com o livro da Segundas Crônicas, ok? Pronto. No outro lado aqui, podemos ver que já começamos com o Antigo Testamento. Quando eu viro, tem uma introdução ao Antigo Testamento, uma introdução breve. Aqui tem a relação dos livros que compõem o Antigo Testamento, que são os 39 livros. E aqui já entramos no livro do Gênesis, certo? O primeiro livro da Bíblia. Aí aqui tem a introdução, que tem o título, fala um pouco sobre o título, da autoria, do conteúdo, do esboço de Gênesis, certo? Como nós estamos no livro. E também todos os livros contêm uma cronologia. Aqui, como estamos em Gênesis, é a cronologia de Gênesis. Aí em todos os livros, cada livro tem uma figura aqui. Aqui é um só, né? O início, o livro de Gênesis, ok? Pronto. Começando aqui o conteúdo do livro de Gênesis, você pode ver que os textos sagrados têm uma letra boa, uma fonte de primeira, ok? Não é uma fonte não tão grande e nem muito pequena, mas uma fonte muito boa, por sinal, o tamanho da letra. Aí você pode ver que está dividido em duas colunas os textos sagrados, e no centro contém as referências cruzadas, ok? Agora as referências cruzadas, né, é bem miudinha, as letras, os números, é um pouco dificultoso, certo? Mas tirando isso, essa Bíblia ela é muito boa, por sinal. Aqui embaixo já começa as notas de rodapé, as notas de estudos, que são extensas. Como você pode ver, é quase a metade da página aqui dos textos sagrados. São muitas informações. Também ela contém alguns quadros de informações precisas. Aqui falando sobre os nomes de Deus. São informações básicas, aquelas informações que você deve arquivar na sua mente, certo? Passando aqui, todos os livros vai ser mantido a mesma forma das introduções. Deixa eu abrir aqui no livro do Êxodo para você compreender mais aonde eu quero chegar. Pronto, livro do Êxodo aqui nós podemos ver que contém título, autoria, a data do Êxodo, o conteúdo e o esboço de Êxodo.
Aí tem o autor, que foi Moisés, e tem a data aqui. Lógico que as datas são aproximadas. Quando eu viro a página, tem aqui a cronologia de Êxodo. Aqui já a figura são as pirâmides do Egito, certo? E também muitas informações. São quadros, gráficos, mapas, todos eles inseridos durante os textos sagrados. Isso nas notas de estudos. Ok? Vamos correr um pouco aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu já deixei marcadinho aqui. O que eu quero mostrar também é muito importante aqui no livro dos Salmos, certo? No livro dos Salmos, que na sua introdução contém algumas informações brilhantes. Contém aqui, olha, os autores dos Salmos, certo? Davi escreveu 73 salmos, Asaf escreveu 12, filhos de Corá 12, Salomão 2, Moisés 1, Etan 1, certo? E tem outros salmos que não foi reconhecido os seus autores, ok? E aqui embaixo também, ó, tem os tipos de salmos, né? Tem salmos messiânicos, salmos de lamento, salmos de testemunho, salmos de peregrinação, salmos imprecatórios, salmos penitenciais, salmos sapienciais, salmos históricos, salmos sobre a natureza e assim sucessivamente, né? Os tipos de salmo nesse livro que é extenso, que esse livro contém 150 salmos, ok? São cânticos, são orações, são súplicas. Muito bom, por sinal. Aí vamos entrar numa pequena introdução falando sobre um pouco do período intertestamentário ou período interbíblico. Aqui você vai encontrar a supremacia persa, Alexandre o Grande. Você vai encontrar também a Judéia sob o governo dos Ptolomeus, a Judéia sob o governo dos Seleucidas, ok? Os Macabeus, Roma, e tem também os grupos religiosos judaicos, que são os fariseus, saduceus, essênios, escribas, herodianos. E aqui tem um quadro falando um pouco da cronologia de Malaquias a Mateus, naquele período ali obscuro, ok? Quando eu viro aqui a página, fala um pouco sobre os livros apócrifos. Livros apócrifos históricos, lendas religiosas, literatura de sabedoria e também literatura apocalíptica. E também tem um mapa aqui falando um pouco sobre a revolta dos Macabeus, ok? Pronto, passando essas informações, já entramos no Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Tem alguns mapas aqui, como era no tempo de Jesus, certo? Os mapas, a Palestina e o Império Romano. Vai ter uma breve introdução sobre o Novo Testamento. Aqui tem a relação dos livros do Novo Testamento. Quando eu viro a página, isso aqui é muito interessante, esse quadro. São os livros do Novo Testamento. Aí você pode ver os livros históricos ou os evangelhos, né? Como Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Aí nas cartas é muito interessante. Eu achei demais essas informações. Aí você pode encontrar aqui, ó, iniciais. Durante as viagens missionárias foram escritas as cartas de Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios e Romanos. Aí tem aqui as cartas posteriores, depois da prisão em Jerusalém. Aí tem primeiro encarceramento, que são conhecidas como as epístolas da prisão, que são Colossenses, Efésios, Filemon e Filipenses. Aí tem após a libertação, que foi 1º Timóteo e Tito. Segundo encarceramento do apóstolo Paulo, ele escreveu
segundo Timóteo. Tem aqui as cartas gerais e também tem aqui o livro de profecia, ok? Então são muitas informações que são necessárias para todos aqueles que gostam de estudar as Santas Escrituras. Tem também aqui uma introdução aos evangelhos. O que são os evangelhos? Por que foi necessário escrever os evangelhos? Por que 4 evangelhos e não mais? O que são os evangelhos sinóticos? Informações que você deve ter na ponta da língua, ok? Passando aqui essas informações, já entramos no conteúdo do livro do Mateus. No livro de Mateus, o autor Mateus tem a data entre as décadas de 50 a 60 depois de Cristo. Aí tem a autoria, abordagem, característica de Mateus, data, conteúdo, esboço de Mateus e assim sucessivamente. E também com a cronologia do livro de Mateus, ok? Aqui tem cronologia da vida de Cristo. Muitas informações, muitas notas de rodapé, muitas referências cruzadas. Uma Bíblia que contém muitos mapas, muitos gráficos, muitos quadros temáticos, muitos recursos. Vale a pena você ter uma ferramenta dessa na sua biblioteca. E terminando os textos sagrados, aí já vamos entrar agora nos auxílios que essa ferramenta possui. Não são poucos, certo? São muitos auxílios que ela contém. Começando aqui com a harmonia dos evangelhos, toda a trajetória, o que contém nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem algumas passagens, né, que se repetem. Ela vai mostrar aqui. Passando também, tem aqui um resumo da doutrina bíblica. Aqui é a teologia sistemática, certo? Falando um pouco sobre a doutrina das Escrituras. Você vai encontrar também aqui a doutrina de Deus. Você vai encontrar a doutrina de Cristo. Tudo bem detalhado para você. Tem também aqui a doutrina do Espírito Santo. Você vai encontrar aqui também a doutrina dos anjos. Muitas informações. A doutrina de Satanás. A doutrina dos demônios. Olha só. A doutrina do homem. A doutrina do pecado. A doutrina da salvação. Olha só. Muitas informações. A doutrina da igreja. A doutrina das últimas coisas. Muito boa, por sinal, essa Bíblia. Depois vamos entrar vamos falar um pouco aqui da inspiração da Bíblia, né? Ela vai falar um pouco como surgiu a Bíblia, os livros que foram encaixados, que passaram no cânon. Muito boa, por sinal. Tem também aqui como compreender a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. É a sua canonicidade, falar um pouco sobre o cânon. Tem aqui também o significado e as bênçãos da salvação, meu amigo. Tem também aqui a arqueologia e a Bíblia. Você vai saber um pouco sobre a natureza e o propósito da arqueologia bíblica, funções da arqueologia bíblica, por que antigas cidades e civilizações desapareceram, a escavação de um sítio arqueológico, a arqueologia e o texto da Bíblia. Informações precisas para você. Tem também aqui os milagres de Jesus, as profecias messiânicas, uma visão geral da história da igreja. Isso aqui também é importante demais, ok? Vamos passar aqui para você conhecer, né? Tem também tabela de pesos, moedas e medidas. Tem também o plano de leitura da Bíblia para você ler a Bíblia durante um ano, certo? Você vai marcando o que você lê, você já vai marcando um quadradinho aqui, certo? Tem também o índice de tópico das Escrituras, ok? Passando aqui,
Deixa eu correr um pouco. Tem também aqui o índice dos assuntos principais das notas. Meu amigo, bastante informações, hein? Essa Bíblia aqui é muita coisa legal. Deixa eu... aqui... Ela tem concordância também, certo? Uma Bíblia aqui contém concordância bíblica e também contém cronologia bíblica. No final da Bíblia, ela não contém aqueles mapas coloridos. Os mapas já estão inseridos nos textos sagrados, já estão nas notas de estudo, ok? Então fecho ela aqui com uma folha protetora. Então o review de hoje foi mostrando essa belezura de Bíblia, a Bíblia de estudo anotada expandida, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, certo? E se você gostou, dê aquele like, compartilhe, divulgue o nosso canal e que o Senhor continue abençoando mais e mais você. Fiquem todos na paz de Deus.